dia, gente! Hoje a gente vai falar sobre a crise econômica chinesa. Mas antes da gente falar da crise, a gente tem que começar falando sobre o processo de industrialização do país, para a gente perceber como a economia foi subindo e crescendo e a gente perceber por que e como ela decaiu nos últimos tempos. Para começar, o processo de industrialização ele se iniciou mais ou menos em 1978. Nessa época, o Partido Comunista da China ele quis reintroduzir a economia no mundo. A economia chinesa ela é dividida em dois padrões de industrialização. Que padrões são esses? As indústrias estatais. As indústrias estatais elas basicamente pegaram o que a China tem muito? Matéria-prima. E elas buscavam nessa parte de mineração e petróleo pegar essa matéria-prima e complementar no setor tecnológico do país, para poder melhorar essa parte. E a outra são as zonas econômicas especiais. O que são essas zonas? São basicamente locais estratégicos, onde tem muita mão de obra que, além de barata, é extremamente organizada, diferente de muita parte da mão de obra ocidental. Eles têm o joint ventures. O que seria o joint venture? É o conjunto que tinha entre as indústrias estatais e as empresas transacionais, que para quem não sabe é a mesma coisa que as empresas internacionais, para buscar o lucro. E o que é importante vocês sempre lembrarem é que essas empresas, como que elas foram atraídas, como que elas vieram para o país? Elas vieram por causa principalmente das zonas econômicas. Elas tinham muito motivo para estar aqui, além da mão de obra, também o mercado consumidor, que era muito grande, principalmente pela população da China, que desde muito tempo atrás vem crescendo. E agora que a gente já falou sobre o processo de industrialização, a gente pode falar tranquilamente sobre a crise para vocês poderem entender direitinho o processo. Aqui eu não vou explicar muito sobre isso, mas vocês podem ver os dados que mostram o crescimento do PIB chinês nos últimos anos. E vocês podem perceber que em 2015 a queda foi bem drástica dos números. Então, o primeiro fato, e que eu considero o mais importante para vocês saberem e entenderem a crise, é que ela foi proposital. A China queria que a crise, não que a crise acontecesse, mas ela queria resultados que precisariam passar por isso. Mas a grande questão é por quê? Por que um país colocaria uma crise nele mesmo? Para saber disso, a gente precisa voltar ainda um pouco. A gente precisa pensar na crise de 2008. A partir dela, mais ou menos, o que aconteceu? Os Estados Unidos parou de comprar o excedente de produção chinês. Eles tiveram que fazer alguma coisa. Quando parou de comprar esse excedente, eles arranjaram outros compradores. Quem foi? Principalmente o Brasil e outros países da América Latina. Eles começaram a comprar esse excedente, mas o que a China percebeu? Percebeu que não estava dando o mesmo retorno que dava quando os Estados Unidos compravam. E que tinha outras áreas, como o consumo interno, que poderia receber um investimento maior e dar mais lucro para eles do que esse investimento na exportação. Então, o que a partir de 2015 eles começaram a fazer? Qual foi a sacada deles? Eles fizeram a desvalorização do yuan, que é a moeda local, e fizeram também a redução das atividades na bolsa. E outro fato, do outro lado, que eles querem que aumente o consumo interno e reduza um pouco, assim, como eles vão parar de vender o excedente, eles querem diminuir um pouco a produção. Para que eles querem isso? Para reduzir o PIB e aumentar o consumo interno, para que esses números em algum momento no futuro se encontrem e eles saiam dessa crise. Mas o que você percebe é que a China, ela não trabalha sozinha. E por mais que em algum momento ela vá encontrar o resultado que ela busca, isso não vai sair sem consequências. As consequências vão ser menos para ela, mas para alguns países, principalmente os países emergentes, vai ter grande impacto. Por quê? Porque como eles vão diminuir a produção interna um pouco, para satisfazer o aumento do consumo somente, sem ter tantos excedentes, o que vai acontecer?
vai diminuir a importação de commodities metálicos por parte desses países e eles vão ser os que mais vão sofrer assim com essa crise. E sabendo disso, gente, eu creio que vocês estão preparadíssimos para essa prova e vão se dar bem nas questões de crise econômica chinesa. Boa sorte! Então, gente, hoje a gente vai falar da crise da... Isadora. Não, gente, é da crise da China. Gabriele, Heloísa, não se exaltem, gente, não precisa dessa agressividade aqui na sala. Almoço. Não, gente, ó, ainda faltam, ó, 10 segundos, gente, ó, presta atenção.